bom dia para você nessa terça-feira, dia 15 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Líderes de 3 países visitam Kiev, mesmo em meio ao bombardeio russo. A gente fala também sobre o alerta que os Estados Unidos fazem à China sobre as consequências caso o país resolva apoiar a invasão da Ucrânia. E ainda, China registra 5 mil casos de Covid e confina 30 milhões de pessoas. Já aqui no Brasil, hoje começa o pagamento de uma nova rodada do abono salarial. A gente começa falando sobre o conflito no leste europeu. Os primeiros ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia viajaram de trem até Kiev nesta terça-feira. O objetivo é mostrar apoio à Ucrânia por parte da União Europeia. Eles são os primeiros líderes que visitam o país desde que a Rússia iniciou os ataques. O conflito chega ao 20º dia com a expectativa em torno da retomada da 4ª rodada de negociações que acontece hoje por videoconferência. Até agora, as conversas entre os líderes dos 2 países pouco evoluíram. Enquanto isso, os ataques continuam. Pelo menos 6 explosões foram registradas em Kiev na madrugada desta terça-feira. Não se sabe, porém, se foram ataques russos ou armas de defesa ucranianas. Nessa outra imagem, feita por uma câmera de segurança, a gente consegue ter noção de como tem sido a rotina dos moradores na capital ucraniana. Essa imagem vai de encontro com o que as autoridades têm falado com relação aos ataques a civis e zonas residenciais. Um homem que andava tranquilamente pela calçada é surpreendido por uma explosão. 9 corredores humanitários serão abertos hoje para a retirada de mais civis. A situação mais crítica continua sendo em Mariupol. A cidade portuária sofre com desabastecimento de alimentos, de remédios e gêneros de primeira necessidade. Ontem, pela primeira vez, 300 civis conseguiram deixar a região. E os Estados Unidos advertiram a China sobre consequências significativas se o país apoiar a invasão à Ucrânia. O alerta foi feito durante uma reunião de alto nível em Roma nesta segunda-feira. China e Estados Unidos tiveram uma reunião de alto nível para discutir a posição sobre a Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan e o principal diplomata do Partido Comunista Chinês Yang Jiechi se reuniram por 7 horas em Roma nesta segunda-feira. Uma fonte da Casa Branca que pediu anonimato chamou a conversa de intensa e muito franca. O que foi transmitido por nosso conselheiro de Segurança Nacional na reunião é que se eles fornecerem assistência militar ou outra que viole sanções ou apoie o esforço de guerra, haverá consequências significativas, mas em termos de detalhes específicos, coordenaremos com nossos parceiros e aliados para determinar. Os Estados Unidos não especificaram que tipo de ações chinesas poderiam provocar uma resposta ou como ela seria. Washington também culpou a China por ajudar a espalhar o que considerou mentiras russas sobre supostos laboratórios de armas químicas e biológicas dos Estados Unidos na Ucrânia. Desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, a China priorizou sua amizade com Moscou e se absteve de pedir a retirada das tropas russas da Ucrânia. E o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que um conflito nuclear é uma possibilidade na Ucrânia e pediu o fim das hostilidades. Ele também defendeu a preservação da segurança de instalações nucleares após um incêndio na maior usina nuclear da Europa, localizada em Zaporísia. Guterres ainda disse que a ONU destinaria mais 40 milhões de dólares do Centro de Resposta de Emergência para reforçar a assistência humanitária à Ucrânia. E a invasão da Ucrânia ordenada por Vladimir Putin tem desencadeado as mais variadas reações internacionais, que vão desde sanções a críticas ferozes. Nesta segunda-feira, um convite inusitado partiu do polêmico Elon Musk. O bilionário desafiou o presidente russo para um combate corpo a corpo. O troféu? A Ucrânia, cenário de uma ofensiva do exército russo que já dura quase 3 semanas. O desafio do fundador da empresa espacial SpaceX foi postado no Twitter. Em outra mensagem, em russo, dirigindo-se diretamente à conta oficial do Kremlin, Musk perguntou: aceita essa luta? Diante da incompreensão de um de seus mais de 77 milhões de seguidores, garantiu que falava muito sério. O governo russo ainda não reagiu.
O bilionário de origem sul-africana já havia manifestado seu apoio a Kiev, tuitando: "Ucrânia, fique firme". Também saudou o grande povo da Rússia, afirmando que os cidadãos do país não queriam a guerra. Além da triste realidade de mortes e destruição, a guerra que a Ucrânia vive já aponta uma recessão econômica nunca vista. E o FMI alerta que o impacto deve afetar a segurança alimentar global. O governo ucraniano continua funcional, o sistema bancário estável e a dívida viável no curto prazo, mas a guerra provocada pela Rússia mergulha a Ucrânia em uma recessão sem precedentes. A avaliação é do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, o produto interno bruto ucraniano vai se contrair cerca de 10% este ano, assumindo uma resolução rápida do conflito. O PIB é a soma de tudo que é produzido na economia. Se o conflito continuar com base no histórico de guerras passadas no Líbano, no Iraque e na Síria, o PIB da Ucrânia pode cair de 25% a 35%. Por enquanto, a sustentabilidade da dívida ucraniana não parece estar ameaçada. O conflito também coloca a segurança alimentar global em risco, alertou o FMI. Em suas quase 3 semanas de duração, os preços da energia e das matérias-primas, inclusive agrícolas, dispararam. Para uma commodity agrícola como o trigo, os efeitos podem ser ainda mais dramáticos, afirma o fundo. As perturbações na temporada agrícola podem prejudicar as exportações, bem como o crescimento e comprometer a segurança alimentar do mundo. Isso ocorre porque a Ucrânia, o celeiro da Europa, e a Rússia estão entre os maiores exportadores de trigo do mundo. Os dois representam em torno de 1/3 do comércio mundial desse cereal. Quanto mais durar a guerra, mais as exportações ficarão comprometidas, com impacto nas reservas atuais e futuras. E aqui no Brasil, para ajudar a aliviar as preocupações com a oferta global do petróleo, motivada de início pela pandemia da Covid-19 e intensificada pela Rússia, o Brasil promete aumentar a produção de petróleo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, respondeu na última quinta-feira a um pedido da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, que durante uma videoconferência abordou a importância de o Brasil expandir sua produção de petróleo bruto. Ela me perguntou se o Brasil poderia fazer parte desse esforço, e eu falei: claro que pode, disse Albuquerque. O Ministério de Minas e Energia não especificou o quanto o Brasil pretende aumentar sua produção. O país está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, com aproximadamente 3 milhões de barris por dia, depois de atingir quase $140 em 7 de março, beirando seu máximo histórico. O barril do Brent fechou nesta segunda-feira em baixa, a $106, com o mercado atento a qualquer possível avanço diplomático no conflito ucraniano. O governo americano está procurando maneiras de aliviar a pressão sobre os preços do petróleo causada pela pandemia e pela guerra desencadeada pela Rússia, um grande produtor de petróleo. Em 8 de março, o presidente americano Joe Biden anunciou a proibição completa e imediata das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão à Ucrânia. E mudando de assunto, começam nesta terça-feira os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base 2020. O benefício é para trabalhadores do setor privado nascidos em julho e para servidores públicos com final da inscrição número 6. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. É preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. E a taxa Selic pode aumentar nesta semana mais 1 ponto percentual. Se a alta for confirmada, vai chegar ao maior nível desde fevereiro de 2017. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define nesta quarta-feira o novo patamar dos juros básicos da economia brasileira. Para segurar a alta da inflação, a taxa Selic pode aumentar mais 1 ponto percentual. Com isso, passaria dos atuais 10,75% para 11,75%. Este seria o maior nível desde fevereiro de 2017. Caso as expectativas sejam confirmadas, vai ser o 9º aumento seguido. A recente escalada nos preços de commodities e previsões de alta da inflação de alimentos e energia podem impactar a decisão do Copom. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país,
subiu 1,01% em fevereiro, acumulando alta de 10,54% em 12 meses. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e a alta dos preços internacionais do petróleo, os valores dos combustíveis subiram no Brasil na última semana. O aumento foi de cerca de 25% no preço do diesel em suas refinarias e 18% da gasolina. Em fevereiro, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já tinha adiantado que o órgão vai usar todas as ferramentas para trazer a inflação para a meta. A trajetória de alta da taxa básica começou em março do ano passado, quando a Selic estava em 2% ao ano, o menor patamar da história. Para o fim deste ano, a projeção do mercado é que a taxa alcance 12,25% ao ano, mas já há analistas que apostam em 13,25%. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente atualiza os números da pandemia e ainda um filme brasileiro lançado no último fim de semana em uma plataforma digital tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais por causa de uma cena que faria apologia à pedofilia. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Os preços dos medicamentos vão subir a partir do dia 1º de abril. O percentual autorizado para o reajuste só deve ser divulgado no final de março. A estimativa é que o aumento deve ficar em torno de 10%. Para a legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor. E a média de casos de Covid está em tendência de queda já há um mês. E a média móvel de mortes é a menor em 46 dias. Já foram confirmadas mais 171 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já atingiu 655.249. Também foram registrados 11.287 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.380.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 415 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 39%. A média de casos na última semana foi de 44.371 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 43% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 2 estados registraram alta: Amapá e Tocantins. Em estabilidade, hoje estão 4 unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio Grande do Norte. 21 estados hoje registraram queda. O assunto agora é vacinação. O Brasil já aplicou mais de 403.286.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e secretarias estaduais de saúde, mais de 174.770.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,93% da população, enquanto 157.830.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 73,99% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 70.685.000 pessoas, cerca de 33,14% dos brasileiros. No total, mais de 10.747.000 doses foram aplicadas em crianças que estão parcialmente imunizadas. E a farmacêutica Pfizer afirmou que a 4ª dose da vacina contra a Covid vai ser necessária para toda a população. A empresa busca produzir um imunizante contra as variantes e com um tempo maior de proteção. A farmacêutica americana reconheceu que a 3ª dose é muito boa para evitar hospitalizações e mortes pela doença, mas não é tão eficaz contra infecções após alguns meses.
Com isso, seria necessária mais uma dose a toda a população para garantir a proteção suficiente contra a contaminação pelo coronavírus. No Brasil, até o momento, além das 2 doses, o país aplica o reforço da vacina. Apenas os imunossuprimidos já podem tomar a 4ª dose no país. Em outros países, como Israel e Chile, a 4ª dose já está liberada para um grupo maior. Estudos israelenses apontaram para uma proteção melhor com este reforço. Segundo o Ministério da Saúde de Israel, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19, administrada em pessoas com mais de 60 anos, as tornou 3 vezes mais resistentes a doenças graves do que pessoas da mesma faixa etária vacinadas com 3 doses. A França também já anunciou a aplicação da 4ª dose para idosos com mais de 80 anos. A Pfizer afirmou que está trabalhando para produzir uma nova vacina não só contra todas as variantes do novo coronavírus, como também com um tempo maior de proteção. Quase 30 milhões de pessoas foram confinadas na China nesta terça-feira, depois que o país registrou o maior surto de Covid em 2 anos. O governo obrigou as pessoas a fazerem testes em uma escala que não era observada desde o início da pandemia. O país registrou 5.280 casos nas últimas 24 horas, o maior número desde a primeira onda, que foi no início de 2020, de acordo com dados da Comissão Nacional da Saúde. Apesar de ser o maior registro, em comparação com outros países, o número é relativamente baixo. A média de novos casos nos últimos 7 dias aqui no Brasil é de 45.087 por dia. Para se ter uma ideia, a China registrou o equivalente a 11% desse número. E o filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola, lançado no último fim de semana em uma plataforma digital, tem sido alvo de muitas críticas nas redes sociais. O motivo é uma cena de assédio sexual a crianças. Especialistas de diversas áreas consideram o conteúdo inapropriado e criticaram a exibição. Por causa de toda a repercussão, o ministro da Justiça prometeu tomar providências contra a obra. A grande polêmica foi causada por uma cena do filme Como se tornar o pior aluno da escola. O ator Fábio Porchat, que interpreta o papel de um homem com distúrbios sexuais, comete assédio a 2 pré-adolescentes. Por causa da linguagem pesada, o diálogo entre os personagens não pode ser reproduzido. A cena escandalizou muita gente e foi bastante criticada na internet. O assunto virou um dos tópicos mais comentados no Twitter. Alguns classificaram a cena como apologia à pedofilia. A péssima repercussão causou indignação até no ministro da Justiça, Anderson Torres, que prometeu em uma rede social tomar providências em relação ao caso. Assim que tomei conhecimento dos detalhes asquerosos do filme, determinei que os vários setores do Ministério da Justiça adotem as providências cabíveis para o caso. O filme Como se tornar o pior aluno da escola foi lançado em 2017 e se baseia em um livro que leva o mesmo nome, de autoria do ator Danilo Gentili. E a polêmica veio à tona porque o longa-metragem estreou no último fim de semana em uma conhecida plataforma digital. Gentili também se manifestou em uma rede social e ironizou as críticas. O maior orgulho que tenho na minha carreira é conseguir desagradar com a mesma intensidade tanto petistas quanto bolsonaristas. Apesar desse filme ser classificado no gênero comédia, especialistas de diversas áreas afirmam que o assunto não pode ser tratado como piada. A classificação indicativa dele é a partir de 14 anos de idade. Mas, por outro lado, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma que a participação de menores de idade em cenas que envolvam sexo e pornografia pode ser considerada crime. O advogado Ariel de Castro Alves, que é membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, assistiu à cena e afirmou que o caso tem que ser investigado pelas autoridades. Sim, eu vi a cena e, em princípio, essa cena ela poderia se configurar no crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer simulação de situação pornográfica envolvendo crianças e adolescentes configura-se crime previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de 1
a 3 anos de prisão. Outro advogado que também se manifestou foi o doutor Marco Antônio Cecílio Filho. As imagens exibidas no conteúdo do filme Como se tornar o pior aluno da escola é um atentado ao poder da sociedade brasileira, visto que demonstra o assédio sexual de forma expressa, o que vem a ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente, por fazer apologia ao sexo e à pedofilia. Já o renomado psicólogo Jacob Pinheiro afirmou que um dos maiores perigos é que esse tipo de cena pode fazer com que os adolescentes passem a achar normal práticas condenáveis como a pedofilia. É preciso entender que esse jovem acaba de receber uma desrazão pedagógica. É o contrário do objetivo didático da escola, do ensino e do comportamento do adulto em geral em relação à criança e ao adolescente. É crime. Em síntese, vai originar nesse adolescente a ideia de que cometer crime não é crime. O pastor Márcio Alves, que é líder do Ministério Jovens que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus, também criticou com veemência o filme. Ele afirmou que o caso serve como um alerta aos pais e responsáveis, que devem acompanhar de perto os conteúdos acessados pelos filhos. Não tem escapatória. Você que é pai, você que é mãe, você que é representante, o líder espiritual da sua casa, você tem que acessar o conteúdo antes do seu filho ou qualquer criança e adolescente, até jovem, ter acesso àquele conteúdo. Eu gostaria de deixar uma referência bíblica em Lucas capítulo 4, versículo 40, a Bíblia Sagrada diz: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava com ele." A graça de Deus estava com ele. Então, esse versículo eu queria deixar também com vocês. Se preocupe com a educação natural e espiritual dos seus filhos, seus sobrinhos e netos, porque eles são futuros da nossa geração e eles vão ser aquilo que eles estão consumindo no dia de hoje. Deus abençoe. E antes de encerrar, a gente traz aqui uma daquelas imagens que viralizaram e ganharam o mundo. Um protesto inusitado contra a guerra da Ucrânia surpreendeu os russos ontem em rede nacional. Uma mulher invadiu o estúdio do principal telejornal do país, que era transmitido ao vivo, para exibir um cartaz que pedia o fim do conflito e fazia críticas ao governo. Você vai ver agora. A manifestante aparece de repente atrás da âncora do telejornal. Ela está com um cartaz nas mãos com uma mensagem em inglês que pede o fim da guerra. E em russo ainda diz: "Não acredite em propaganda, eles estão mentindo." A mulher foi identificada como Marina Ovsyannikova. Ela trabalhava como editora na emissora. O canal Channel One é uma TV estatal que segue a linha do governo. E para contornar a situação, os editores do jornal colocaram às pressas uma imagem aleatória. A manifestante foi detida e levada para prestar esclarecimentos. Vale lembrar que foi aprovada recentemente uma lei que torna ilegal qualquer manifestação contra ação militar ou a divulgação de notícias falsas sobre ela. Que essa atitude que essa mulher corajosa teve traga algum benefício. Se ela puder evitar a morte de uma pessoa sequer, já valeu a pena, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!